Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um SPP Conecta neste 18 de maio de 2020. E hoje nós recebemos nosso amigo e também associado Almir Búfalo, diretamente de Jundiaí, para poder comentar com a gente, conversar um pouco sobre a sua coleção, os carimbos postais de Jundiaí entre 1829 e 1888. Como de praxe, o áudio e microfone, o microfone de todos os participantes está fechado. Ao término da apresentação, a gente termina qualquer pergunta que esteja no chat e depois a gente abre os microfones para pergunta direta. Então, qualquer pergunta ou comentário no intermeio da apresentação, diretamente pelo chat, por favor. Esta palestra ela está sendo transmitida ao vivo também para o Facebook. Então, se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. E, Almir, fique à vontade, o microfone é seu. Obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí ao Igor por essa iniciativa tão fantástica aí, que nos distrai, né, e nos conforta nesse momento de pandemia difícil aí. Antes de mais nada, também gostaria de agradecer ao Miguel. Miguel, ficou fantástico. Recebi o artigo de Jundiaí. Quem não é sócio da SPP aí, é uma boa. Toda essa palestra e todas as imagens que eu vou estar passando aqui também estão já registrados no boletim de dezembro da SPP. Muito bacana. E agradecer também a SPP. Antes de mais nada, conto um segredo para vocês. Aí faz alguns anos já que eu gostaria de estar apresentando minha coleção aqui, mas a gente tem que ser humilde e aguardar o convite, né? Então vamos lá. Vou falar um pouco, né, da minha coleção de história postal de Jundiaí, que viaja o mundo aí nas exposições. Aqui o foco maior é para os carimbos de Jundiaí. Que mais? Bom, vamos lá. Começando aqui. Essa imagem aqui, ela foi pega na Câmara Municipal de Jundiaí. É uma foto do começo da década dos 1900 e... Peraí. É no começo do século XX, tá? Por volta de 1900 e alguma coisa. Os Correios, segundo eles, as pesquisas que eu fiz são esse prédio aqui. Hoje em dia é uma lotérica. Lá o prédio continua lá, do mesmo jeito, com a mesma fachada. Esse já foi modificado, mas os Correios eram aqui. Hoje é uma lotérica. O Correio Central não é mais lá hoje. Ele fica do outro lado. Aqui do lado direito tem uma praça e ele fica do outro lado. São o Correio Central de Jundiaí e até hoje está lá. Esse daqui só o prédio continua lá. Tá? Vamos começar aqui. Bom, como todos sabem, eu sou natural de Jundiaí. Comecei a colecionar selos em 1985. Tinha uns 7 anos de idade. E, como todo mundo, né, comecei juntando selos. E em 2005, participei da minha primeira exposição filatélica em Campinas. Na época tinha aquelas Expo Finter, elas não eram competitivas. E com uma coleção temática, comecei com temática, natação, sobre natação. E lá eu me apaixonei. Aí de 2005 para cá não parei mais. São 48 participações até hoje. 25 delas competitivas, né? Estaduais, regionais, nacionais, binacional, internacional, e 19 delas só com essa coleção de história postal de Jundiaí. Esses são as últimas participações internacionais que eu tenho: Brasiliana, 84 pontos, Nova York, Praga, China e Buenos Aires. Tá? Ela ganhou um prêmio também especial Abrajoff na Expo Selos Goiânia 2010. A maior pontuação na Expo Film Cruzeiro 2012
e 82 pontos na Abrapex. Eu gosto de colocar sempre essa imagem aqui para a gente ver como era e como é hoje. O quanto a gente evolui participando de exposições e estudando aí filatelicamente. Ela começou como essa aqui, que está hoje, né, na exposição de Piracicaba 2008, que era de um quadro, 70 pontos. Você vê hoje como ela está preparada e pronta para as outras exposições já internacionais aí. Você prestando atenção, deve ter 5 peças da primeira aqui para essa daqui, ó, do que tinha e do que tem hoje. Então, importante isso eu gosto de colocar para estimular os que ainda não expõem, não fazem parte de exposição aí, para ver que não precisa ficar com medo e nada disso, que a gente começa e evolui demais participando das exposições. Os jurados, eles estão mais bonzinhos hoje do que antigamente, né? Então, é tranquilo. Tem que ter coragem, mas é bem bacana. E mais uma coisa, vocês vendo a pontuação na anterior aqui, eu cheguei a dar uma estagnada internacionalmente nos 82 pontos aqui. Então, eu estava chegando no limite e daí não teve jeito, eu tive que apelar para o nosso paizão aí da filatelia, aquele que socorre os desesperados filatelicamente, o Clerman. Eu agradeço ao Clerman aí de ter dado umas super dicas e ela ter ficado nesta situação já pronto para as outras aí. Ela está, nesse momento, eu acredito que ela deve estar no limite já dela. Era o que faltava, eram os toques de jurado aí, e agora não temos mais o que fazer. Eu já estou preparando outras 2, mas ainda é segredo, aproveitando essa pandemia e o isolamento social, para ir montando coleções aí para participar das próximas exposições. Já que ela está pronta e linda desse jeito, aqui estão nas exposições escritas, tá? A Indonésia ela já está confirmada, Londres confirmada, Ribeirão Preto confirmada, a Ibra, Cap, Exfigua e a Lubrapex, eu fiz as inscrições, mas a gente está aguardando ainda definições aí de data e tudo mais para ver o que acontece, tá? Agora vou falar um pouco da história, não vou me estender muito na história da cidade, porque no boletim da SPP tem bastante. Quem tiver interessado, leia lá, que lá está bem detalhado. Aqui vai ser um breve, só para saber como começou. Jundiaí, o nome Jundiaí, ele vem do Tupi-Guarani, né, de científico Platystoma spatula, é um bagre de água doce, ele chama Jundiá. O Y, né, o I do Tupi é rio. Então, Jundiaí é juntando a palavra, fica Rio dos Jundiás. Quanto ao início da cidade, tem algumas versões aí que eles falam, mas a que eu considero mais é essa sobre o Mário Mazuia. Ele era um historiador aqui de Jundiaí, e ele fala que o Rafael de Oliveira, ele era um bandeirante, e sua esposa, eles saíram fugidos. Eles estavam sendo procurados pela polícia e fugiram e se instalaram na região daqui da Serra do Japi. E começaram o povoamento. Isso é a que eu considero. Surgiu uma outra aí que eu estava vendo na internet há uns anos atrás, que o Rafael de Oliveira, ele trabalhava para a corte, e não sendo pago pela corte, ele resolveu também sair em busca de terras aí e se tornar posse, né? Então essas são as 2 versões que eu mais acredito. Tem algumas outras, mas não vem ao caso. Em 14 de dezembro de 1655, ela foi levada à vila. Ela foi levada à vila, chamava Vila de Nossa Senhora do Desterro, de Jundiaí. Nossa Senhora do Desterro é a padroeira de Jundiaí, é comemorada no dia 15 de agosto, né? Em 28 de março de 1865 foi elevada à categoria de cidade, e a primeira agência postal, segundo Kester, ela é datada de 29 de 10 de 1827. Eu não achei mais nenhum documento que comprovasse realmente isso. Por isso coloquei do Kester aqui, tá? Agora nós vamos começar nos carimbos aqui.
Para os colecionadores de carimbo aí, esse seria, segundo o RHM, o PS16, tá? É um pré-filatélico, datado entre 27 e 29. Essa é uma carta, né, que ela vai de Jundiaí para o Rio de Janeiro, até 4 oitavas. Na época, as oitavas eram em média de 3,5 gramas, então essa devia ter 15, um pouco menos do que 30 gramas. Franquia de R$120, riscada na primeira parada, que seria São Paulo, né? E o valor todo era pago no destinatário. Tá? Eu conheço, eu vou mais contar as histórias das peças aí que eu acho mais interessante. No momento, eu só vi até hoje 4 dessas peças com esse carimbo pré-filatélico. Considero 2 delas, porque uma delas está no Caster, no artigo do Caster. É uma Xerox, com todos que eu conversei até hoje, ninguém viu essa peça, fazem 12 anos, né, que eu pesquiso, colocando para vocês também que tudo isso é de minha pesquisa, tá? É o que eu consegui pesquisar até hoje, há 12 anos. A outra peça eu vi num leilão uma vez, há um tempo atrás, mas, como dizia o Everaldo, se não for a melhor e não for a boa, não compre. Então, essa eu deixei passar de propósito. Eu não gostei do carimbo, mesmo espertizando, eu acho que seria... não me sentiria confortável, porque o carimbo ele parece que tinha umas falhas aqui, aonde está falhado, assim, parece que ele foi completado. Não me agradou, então deixei passar. E a outra, uma é essa peça, e a outra peça está numa grande coleção de pré-filatélicos aqui do brasileiro. Esse seria o primeiro carimbo. Essa seria a peça mais antiga das que eu vi. A segunda, ela é um pouco posterior a essa daqui, alguns meses posterior a essa. Esse seria o segundo carimbo, segundo o RHM. Está utilizado entre 29 e 39. Essa carta ela é franqueada em R$60 também, sendo riscado no 20 no primeiro período, até São Paulo, até 4 oitavas de peso, tá? Segundo o decreto 5 de março de 29. Essa peça é uma peça interessante, porque é a única que eu vi até hoje com esse carimbo. Eu vi ela há uns 10 anos atrás, num site, e eu acompanhava ela num site, só que eu achei o valor muito caro. Aí, tanto monitorando ela, eu resolvi não comprar. Resolvi ouvir o Everaldo e não comprar. Ela não estava linda, não, vocês podem ver que ela tem algumas falhas, não estava linda. 10 anos depois, sem ver nenhuma outra, aí não teve jeito. Eu entrei no site, ela estava de volta à venda, aí eu tive que comprá-la. Esse é um caso que mostra realmente que a perseverança e a paciência é uma virtude, né? Essa não teve jeito. E eu falei, deixa eu comprar logo antes que eu fique sem essa daqui também. É a única que eu vi até hoje. Essa é a mais fantástica. E é a peça que depois de muitos anos, né, eu consegui determinar por esse carimbo perfeito aqui, que realmente, em cima dos olhos de boi, era esse carimbo que era cancelado, e não aquele de 1865, que vocês vão ver mais para frente, que por décadas ele foi utilizado como aquele carimbo, acho que deve ser o P1336, depois vocês vão ver para frente,
ele foi utilizado por décadas como sendo carimbo sobre olhos de boi. E não é. Na verdade, é esse daqui. Ele não, até então, ele não era catalogado. O Peter resolveu catalogar ele no catálogo RHM do ano passado. Tanto que a imagem que está no catálogo desse carimbo aqui, é exatamente dessa peça. Tá? É um pré-filatélico. Ele foi circulado depois do 1º de agosto, quer dizer, depois que começaram a circular os olhos de boi. E isso mostra, né, segundo o Guatemalzinho, as remessas de olhos de boi de 30, 60 e 90, elas chegaram em São Paulo dia 14/9. Quer dizer, elas chegaram 10 dias depois em São Paulo, os olhos de boi. Então, quer dizer, você imagina quando foi chegar em Jundiaí, né? Então, esse é um pré-filatélico circulado depois do início da circulação dos olhos de boi. Essa peça também tem uma história interessante. Foi me oferecida na Brasiliana de 2013 por um comerciante e eu achei um absurdo de caro, né? Só que a gente estava começando, não sabia nada ainda sobre e tal. Passaram-se alguns meses, eu descobri que ela era a única, que realmente esse carimbo era o sobre o olho de boi. Essa tá no padrão Almir. Ela não tem um rasgo, não tem uma borrada, não tem nada dentro. Tem um papel ainda com a conta que eles faziam sobre as sacas de café e tudo mais. E essa eu deixei passar. Eu falei, ixi, Maria. Um ano depois, na Bandeirantes 2014, eu fui até o comerciante. Ela, por sinal, ainda estava lá. E ele queria 3 vezes o valor do que ela era. Aí eu falei, tô perdido. E acabei, ele é um cara bacana, comerciante e tal, acabei conseguindo pelo mesmo valor de um ano atrás. Essa é a que marca, né? Que a gente fica sabendo que graças a esse carimbo. Depois eu fui pesquisar ela mais um pouco. Ela é do Karl-Heinz Witting. É um alemão. Era da coleção de um alemão. Ela foi leiloada na Cor em Fila, dia 19 de setembro de 2013. Esse comerciante, ele foi nesse leilão, ele comprou as coisas lá para ele e acabou trazendo essa para mim. Eu nem sabia, fui saber disso depois fazendo pesquisa. Aí, aqui chega os olhos de boi, então. Tá? Eu conheço... essa daqui é a única. É a única peça que eu conheço e até hoje com esse carimbo terminado em HI. Aí a gente entra nos olhos de boi, né? Os de 30, os únicos que eu vi até hoje são esses 4, que estão no catálogo do Henrique, de 2017. Inclusive o catálogo dele dos anos anteriores não tinha o meu olho de boi, que é esse daqui. Ele foi inserido depois. Eu resolvi também pesquisar sobre todos os outros. Esse daqui era do Alemani, foi a leilão também na Cor em Fila em 13/6/2013. Esse era da coleção do Gogel, que também foi a leilão em 19/9/2013. Esse não teve jeito, porque quando eu descobri esses catálogos aqui, os leilões já tinham ido. Essa é a minha. E esse daqui, ó, deve estar com algum de vocês aí, ninguém quer me contar. Eu não descobri até hoje onde está. Tá? Não há conhecimento de cartas com olho de boi e carimbo de Jundiaí até hoje, com todo mundo que eu conversei aí. E esse seria o de 30. O de 60, esse também eu adquiri há alguns meses atrás. Era de um grande colecionador aqui de Jundiaí, de São Paulo. Estava na coleção dele e ele resolveu se desfazer. Eu dei sorte com conseguir. É o único que eu vi até hoje de 60. Os de 90 não vi nenhum. Apesar dele ser catalogado, eu nunca vi nenhum de 90. Tá?
Voltando, peraí, só um minuto. Essa daqui tem mais uma, há pouco tempo atrás eu também, até então era a única conhecida, e há pouco tempo atrás eu descobri um grande colecionador aqui do Brasil também, que coleciona história postal, e aquela imagem do artigo do Kester tem uma dessas aqui com HY. Essa eu descobri está com ele. Então, quer dizer, essa era a única, agora temos duas aí. A 4 única. Essa daqui agora já já depois, né, do decreto de 42. Essa daqui foi a primeira que eu comprei, que eu tinha visto ela, e é a única que eu vi até hoje também, depois do decreto de 42, me foi oferecida uma há uns 10 anos atrás, mas eu não achei ela boa. Ela tinha dois selos de 60, acho, mas aqui onde fica o fecho estava danificado e o selo estava colado por aqui, estava enrugada, e existia muitos vestígios aí de que não era boa. Então também resolvi passar. Considero essa única até hoje, tá? Essa é de 39 a 63 para os colecionadores de carimbo aí, o PS 18. Aí nós vamos entrar aqui, esse é a única peça que eu vi até hoje. Ele não tem a cercadura, tá? As letras são um pouquinho maiores, apelidado aí, tipo A pelo nosso grande Clerman, e não é catalogada, é a única que eu vi até hoje. Aí agora a gente já entra no decreto quer dizer, o de 42 ainda tem essas peças aqui, que é esse Jundiaí aqui. Esse Jundiaí que por décadas ele foi utilizado como se fosse o sobre-olho de boi, que na verdade é aquele terminado com I. Essas peças aqui eu já vi umas 5, 6 delas, 4 delas estão comigo. Essa aqui seria a primeira, mais antiga, de 18/2 de 64, e essa seria a última, a 7 de 66. Tá? Aí também temos esse daqui, esse fragmento. Eu nunca vi carta com Dom Pedro e esse selo. Existe sim esse carimbo em cima de Dom Pedro, mas não em carta. Esse é o fragmento, é o único que eu vi até hoje. Daí aqui nós entramos nos mudos já. Esse mudo aqui eu também nunca vi. Na verdade, o Kester tem algumas cartas com uma imagem, acho, de uma carta com esse carimbo. É um carimbo difícil, levou 10 anos para eu conseguir ele. Esse daqui é que eles chamam de goma azul, papel azul atrás, né? Tem esse de 100 e tem mais um de 100 também. É os únicos que eu consegui até hoje durante 10 anos. E esse daqui, que já tem um pouco mais de variedade, mas eu também nunca vi. Eu só vi uma carta. Esse daqui eu nunca vi carta. Esse daqui eu só vi uma carta no leilão da Solar em 2005. Só que ela não... Eu também não me agradou. Ela não tinha nenhum carimbo amarrando ela e eu achei melhor deixar passar, porque por ter tido problema já com a equipe de expertização das exposições internacionais aí, que tirarem peças minhas a alegação deles era que não estava amarrado. Então eu resolvi passar. Mas fora essa eu nunca vi nenhuma outra. Aqui nós entramos já no francês, né? Segundo Marcinovic começa, os carimbos franceses em Jundiaí começam em 68. Eu considero até 1885.
Eu não tenho, tem uma lacuna. Até 77, eu já vi uma peça que era até 77. Entre 77 e 85, tem uma lacuna, eu nunca vi. Mas eu considero porque o comum, esse comum, ele começa a primeira peça, a peça mais antiga que eu conheço de 1886 é esse aqui. Então eu considero que o francês tenha sido utilizado até 85. Tá? Essa peça aqui é a mais antiga que eu vi até hoje, 20 de dezembro de 68, que é de Jundiaí para o Rio de Janeiro. Aqui tem um único que eu vi até hoje em colorido. Essa linda peça de Amparo, 69. Aí nós temos essa para Sorocaba e essa aqui para Santos, de 70. Vocês podem observar também que o Paulo Aires, ele cita, né, vários catálogos aí, citam o enciclopédico, tudo. Esses dois, o do Clermont deve ter alguns outros também, de mudo, mas esses mudos que acompanham os franceses, os meus são os borrões aqui, não consigo nem identificar quais são. Mas acredito que tenha muito mais carimbos mudo de Jundiaí do que esses aí. Tá? Aqui a gente entra no comum. Esse é um carimbo comum. O 1886 você não consegue ver, mas está na parte de trás da peça, está datado isso daí, a carta. Esse 1000 é o único que eu vi até hoje também, que começa no decreto 1880. Aqui, uma de Jundiaí para Amparo, com uma Casa da Moeda. Esse eu só vi 2 até hoje. O outro está uma grande coleção também de Casa da Moeda, que, se eu não me engano, acho que era 4 indo pela Inglaterra. E esse daqui é o último, a última data do que eu vi, do dia 3 de julho de 88. É uma carta-bilhete de Jundiaí para São Paulo, que é a última que eu conheço antes da proclamação da República. Então é isso. O que eu tinha para falar é isso. Se tiver dúvidas aí. Almir, obrigado. Obrigado pela apresentação do teu estudo também da sua coleção. Belas peças. Como a gente não teve nenhuma pergunta pelo chat, eu vou abrir os microfones. Quem tiver interesse pode perguntar diretamente ao glorioso Almir. Microfones abertos. Pode xingar também se eu falei alguma bobagem. Boa noite para você, parabéns pela apresentação, boa noite a todos aí. Boa noite, César. Boa noite, César. Uma pergunta, não sei se é muito básica, mas explica um pouquinho aquela parte da história postal, que a carta recebia o manuscrito de R$20 e depois ele era riscado e aparecia os R$120. Por que era aquilo ali? Como é que funcionava isso, por favor? Isso, essas cartas, nesse período pré-filatélico, quem pagava era o destinatário, né? Então, ela era franqueada em R$120, que ela ia de Jundiaí até São Paulo. Quando chegava em São Paulo, eles riscavam aquele R$20, ela prosseguia até o Rio de Janeiro, e aí sim o destinatário pagava os R$20. Os R$120, desculpa. Isso, mas os R$20 eram pagos de alguma forma ou era só para contabilizar? Não, era só, segundo, era só para contabilizar o primeiro período ali, até São Paulo. Joia, obrigado.
Mas... Eu gostaria de, bom, antes de mais nada, de parabenizar você pela apresentação, muito bacana. Eu Já achei ganhei a que as plaquinha. suas peças... E já ganhou a plaquinha, tá garantida, tá? Parabéns. Eu só fiquei com uma dúvida. Aqueles carimbos mudos que você comentou, eles são específicos de Jundiaí? É isso mesmo? Então, aqueles dois que estavam como Paulo Aires, segundo Paulo Sim. Aires, segundo o enciclopédico, os dois que estão lá floridos estão como Jundiaí. Pô, que legal. Muito bacana. Eu tenho uma certa dúvida por causa disso, porque o da esquerda eu vi um único fragmento há uns 10, 15 anos atrás, que ele acompanhava, era pequeno, e ele acompanhava um carimbo francês que datava, era de Jundiaí. Então, esse eu tenho certeza. Entendi. Eu falo, realmente é possível. O da direita, como eu só vi aquela peça que não estava amarrado os carimbos, eu tenho... O ideal seria a gente conseguir uma peça aí mais melhor para ter certeza deles, né? Entendi. Mas Mas do parabéns. Paulo Aires. Legal, parabéns. Muito bom, viu? Obrigado. Oi, Almir. Estão me ouvindo aí? Manda aí, Rubens. Então, eu gosto sempre de ter uma ideia, né, de volume, né, de material que a gente possa manusear, né, em função do tema, né, que está sendo abordado. Pegando ali a parte, primeiro, dos pré-filatélicos, né, você mostrou ali quatro tipos diferentes, né? Isso, 3 e um não catalogado. E alguns, pela tua pesquisa, talvez sejam únicos. Eu te pergunto o seguinte, você acha que tem mais de 10 cartas com pré-filatélicos de Jundiaí? Somando todos os 4 tipos? Os 4, sim, que eu acho que não chega a 10, não. Não chega a 10. Não. Considerando ainda a Xerox, né, do Caster, no do Caster deve ter uma ou duas, mas eu acredito que somando todos os pré-filatélicos não chegam a 10 cartas, não. Um negócio bastante escasso mesmo, né? É bastante escasso. Tanto que o problema da minha coleção é aquela parte final dela, né? Que eu não tenho como completar só de carimbos. Então eu tive que, um capítulo fazer das cartas vindo para Jundiaí. Porque senão não teria como. Ou seja, não teria, assim, porque não tem material mesmo, né? Não tem material para conseguir completar o quadro. Sem repetição, né? Isso, claro. Sem repetição. Mas isso aí também é legal, eu acho que para o pessoal que ainda não expõe, ou que possa estar pensando em expor, né? Que é o conceito da coleção de um quadro, né? Essa é uma coleção de um quadro. Né? Conceitualmente falando, essa é uma coleção que expressa bem para aquilo que as coleções de One Frame foram criadas, né? Ou seja, situações em que você não tem possibilidade de expansão daquele assunto, seja na história postal, como é o caso, enfim, ou qualquer outra área da filatelia, por conta da absoluta escassez de material, o que torna a coleção importante, né? Porque ela procura reunir aí o máximo de informação possível e se enquadra, né, perfeitamente nesse conceito de um quadro. Né? Então, acho isso muito legal. E aí eu fazer mais uma perguntinha aí eu libero aí para o pessoal. Aí, pegando agora os numerais todos, óleo de boi, inclinados, e os coloridos, né? Enfim, todos eles, tu tem uma ideia de número, não é um número certo, uma ideia de número de cartas com marcas de Jundiaí disponíveis? Uma ordem de grandeza, são 10, são 20, são 50? Olha, fora as que estão comigo, Rubem, né, e essas que eu deixei passar aí que não agradaram muito, eu acredito aí que se tiver 10 é muito carta. Então a gente está falando aí de um espectro de quê? De 25 a 30 cartas? No máximo. No máximo. Considerando todos os numerais aí. Bacana, bacana. Das que eu vi até hoje. Isso tudo é bem legal.
Eu acho que assim, né, as premiações que você teve foram todas elas muito justas. A coleção está mais bonita agora. Né? Ah, não, agora está excepcional. Ela está mais bonita, está mais bem arranjada, né? Isso sempre conta um pouco, né? Mas eu acho legal você também ter a noção, né, do limite, né? Do limite Sim. de onde vai a coleção. Isso também é importante para não causar assim frustração, né? Em Exatamente. relação àquilo que a gente às vezes acha. Olha lá, apareceu um aí, ó. Não falei que estavam escondendo um aí, ó. Já sabe na mão de quem que tá, ó lá. Esse é outro, não? Esse é outro. Pois é. Tudo bem, Almir? Tudo bom? Meu nome é Tudo Júlio. bem? Tudo bem, cara? Desculpa aí eu não tô te invadir vendo o aqui. vídeo. Espera aí que eu também tô meio complicado aqui. Júlio Mantovani? Júlio, mano, eu não tinha compartilhado ainda alguma coisa por aqui, então acho que eu fiz cagada aqui, ó. Aí, ó. Mas, olha só. Não, porque eu tava acompanhando aí, vi que o carimbo poderia ser aquele com I, certo? Esse aí eu achei, ele tá meio judiado. Tá sensacional. Meio... O selo... Mas esse você pode corrigir também, que é com I. Afinamento no papel, bem no centro. Depois eu te mando. Pois é. Então, eu tinha visto pelo catálogo do Henrique? Buncel Maia, não? Isso, carimbo eu já de boi, não consegui, sim. E não consegui encaixar de jeito nenhum. No outro carimbo, só nesse aí ficou mais ou menos. Isso mesmo. E eu já pedi para o Henrique corrigir também. Eu já mandei as imagens para ele, inclusive de 60, e já pedi para ele corrigir também. Mas muito bacana. Olha lá, tem mais um então para o meu conhecimento aí. Por isso que eu gosto de cutucar, entendeu? Falar que só tem um, porque sempre aparece. E olho de boi de 9, hein? Não é de nada, Né? esse de 9. Pois é, de 9. Sensacional, valeu. Legal, amigo. Parabéns, obrigado. Depois eu te mando no e-mail aí outras fotos dele aí. Isso, ótimo. Daí eu já arquivo aqui. Certo. O Almir, tá manda aí, Ricardão. Então, sim, pode falar. Bom, primeiramente, parabenizar pela palestra, né? Eu acho que de alta qualidade, parabéns realmente pela informação, né? Por toda a informação que você traz aí, compartilha com a gente, tá? Parabéns mesmo, obrigado, muito bem mesmo. conduzida. E uma curiosidade, né? Eu sei que alguns carimbos pré-filatélicos, eles têm algumas variações de cor, tá? O exemplo é o carimbo de Mariana, cidade aí de Minas Gerais, né? O carimbo pré-filatélico, ele tem lá preto, sépia, o sépia, o vermelho, o verde e o amarelo, se eu não me engano. Nesses de Jundiaí, eu vi que todos os seus acho que são pretos ou sépia, né? Todos Você sépia. chegou a verificar alguma variação de cor, alguma coisa nesse sentido neles? Todos, eu não sei se é porque nos olhos de boi, pelo papel ser um pouco mais branco, ele parece ser um pouco mais escuro, mas são todos sépia. Todos sépia, né? Sépia, pode ser que varie aí um preto, mas eu acredito preto, ser todos sépia, Essas mas outras nada de variações vermelho aí, ou de verde, alguma outra variação diferente, né? Tá legal. Eu vi um vermelho daquele do 1336, de 1865, num vertical, uma vez num selo. Mas dos pré-filatélicos, não. Legal. Muito bom. E parabéns novamente, hein? Valeu. Obrigado. Mesmo. Mais alguma pergunta? Só uma pergunta linguística. Jundiá, você falou que era um peixe, um bagre. Um bagre, e de água doce. Isso. E o H, o que é essa junção de idioma? O I. Não, e o H, porque tem Jundiá. Ah, não, H, é porque acho que era da ortografia da época, né? Que tudo era escrito com H e I. Porque tanto que depois o H caiu, né? O H era para dar tônica, eu acho. Acho que o H dava tônica. Piauí, Jundiaí, o H dava acento. Eu acho que é isso aí mesmo. O H ele serve como um acento agudo ali, né? Tem muitas palavras que terminam com H dessa época que ele dava a entonação do final ali. Jundiá. É isso aí.
Eu posso fazer mais uma pergunta? Claro. Curiosidade. Acho que foi a última peça que você mostrou, eu acho que era uma carta-bilhete circulada, mas ela parecia que estava intacta, ela não foi aberta? Então, ela está intacta, mas ela foi aberta. É que eu, aí na correria, eu coloquei ela fechada para caber mais, mas na coleção, na primeira imagem lá, ela está aberta já, porque ela tem o carimbo de passagem de São Paulo embaixo dela. Ela está intacta, mas ela foi aberta. A goma, na parte de trás, ela está escrita e você vê que não tem mais goma. Legal, o destinatário aí foi cuidadoso aí, caprichou. Exatamente. Foi bem caprichoso na hora de abrir, hein? Não lambeu direito, acho. Aliás, Almir, pelo que eu percebi, parabéns pela palestra e pela coleção maravilhosa, pelo que eu percebi, as duas primeiras cartas, o destinatário é o mesmo, é isso? Então, o remetente também? As duas primeiras, acho que é alguma coisa Gonçalves Pereira. Acho que é João Gonçalves Pereira. É uma grande quantidade de pré-filatélicos para esse destinatário aí, né? Você chegou a pesquisar quem era ele, alguma coisa assim? Era um comerciante, segundo o Peter uma vez falou para mim, ele era um comerciante. E por isso, então, graças à filatelia pré-filatélica aí do Brasil, graças a ele aí, porque tem uma grande quantidade destinada a ele aí. Almir, é o Fábio Manfredini, tudo bem? Beleza, Fábio. Parabéns pela palestra, eu gostei muito, sou de Sorocaba. Eu tenho um acervo de Sorocaba muito próximo que você mostrou. Bacana. E para falar para o Cláudio, também é do João Gonçalves Pereira, destinatário. Olá. E pelo que eu sei, ele foi um dos maiores agiotas do Brasil na época. Era isso. Então, ele tem um volume muito grande de correspondências, né? Assim como o Joaquim Pinto Leite, né, para as cartas também marítimas, é algo que ele tem um acervo muito grande de cartas, mas nesse caso aí são bem parecidas as cartas com o que eu tenho aqui. Parabéns. Aquela minha de Sorocaba, acho que é por João Gonçalves Pereira. Isso. Então ele foi um dos maiores agiotas da época de Sorocaba. Então tá bacana. Bacana. Eu tô vendo aqui na coleção registrar essas informações do William Shen, nesse mesmo boletim. São Paulo? De São Paulo. Esse Pereira aí também estava em São Paulo. Tem um monte para ele. Ele é Manuel João Gonçalves Pereira? Porque o Shen põe nas cartas aqui Manuel Gonçalves Pereira. E é João Gonçalves Pereira. Agora que eu estou me atentando para isso. Porque a descrição foi feita por ele mesmo. E agora as cartas com carimbo São Paulo. Se vocês olharem aí no boletim... João Gonçalves Pereira, Hã? João Gonçalves Pereira. Então, mas ele pôs Manuel Gonçalves Pereira. Irmão. Eu vou conferir no coisa. Está saindo a segunda parte dessa coleção dele de pré-filatélico também, de carimbo de São Paulo. Está saindo no próximo boletim. E já faz uma propaganda do próximo boletim, né, Miguel? Já que você é o editor, né? Isso aí. Eu gostaria que ele saísse um pouco mais rápido, então eu preciso de matérias, como sempre. Estou trabalhando agora na do Gerson, acabei a do Shen hoje, a do Dr. Anit, ele manda a correção para também terminar ela. Tem as matérias das atividades da SPP até fevereiro, até meio de março, mais ou menos. Depois a gente entrou nessa quarentena maluca aí. E tem umas coisas bacanas. Aguardem. E escrevam também, né? Quem puder escrever, a gente precisa completar. Eu estou mais ou menos na página 60, de 96. Certo? E lembrando que para receber o boletim é só se associar a SPP. Exatamente, bonitos. Eu estou até com um monte deles aqui, olha. Aí, cada um mais bonito que o outro. Todos coloridos. Miguel, achou que está me faltando, Miguel?
O que foi, Marcelo? Eu sei. Como é que eu sei que eu fui aceito? Eu fiz o meu pedido pela internet. O Tony, que está aqui, ele vai te responder por e-mail depois. Sexta-feira. O Tony, que tá copiado aqui, ele responde por e-mail depois. Ele deve passar o e-mail. O Tony. Beleza, obrigado. Tá ouvindo, Tony? Tá no mundo. Acho que tá meio... Vê se ele tá vivo lá ainda. Vê se ele tá respirando. Mudo, Tony. Tony tá mudo. Tá mudo, Tony. Tá desligado. Calma aí, ele tá sem óculos. Já Tá surdo? Pode falar. Que tem a ver? Posso acordar o Tony? Posso, Miguel? E agora o Tony travou. Cadê o doutor? Tá ali, pode? Tony. Pode falar agora. Tony, tá ouvindo? Depois você me passa a informação. Agora a gente te ouviu. Então tá bom. Tá vendo como ele acordou depois que eu mostrei o símbolo do timão para ele? Ele pensou que estava tendo pesadelo. E o Luiz Gonzaga ficou com vergonha de abrir o microfone para falar, mas ele é que a função do H ele encontrou na internet. O H é usado para preencher a função gráfica, no caso, para marcar o hiato nas palavras. Exato. Extraída, aí. Então, fica a comprovação para o pessoal. O H dava trabalho, né? Até na filatelia. Até na filatelia a gente aprende português, que maravilha, né? Não, você vê, sociedade pilatélica, né? Com PH também. O H era usado como F, como sei tudo. lá. Mais alguma só pergunta? queria fazer uma colocação. Só queria fazer uma colocação a respeito da frase aí que na filatelia a gente aprende português. Eu sou matemático, tá? E acredito em mim, tem uma sociedade internacional, vocês devem saber disso, sobre filatelia temática para matemática. E uma vez eu tentei escrever algumas coisas, porque uma das dúvidas que eles tinham era o que significava cada símbolo, porque os colecionadores, algumas crianças queriam entender, e inclusive isso gerou uma sequência de artigos que podem ser encontrados na internet com explicações de teoremas, de fatos matemáticos através dos selos. E virou uma ferramenta de aprendizado também. Então não é só português, não. Dá para aprender muita coisa. Uns anos atrás, o Reinaldo Macedo deve lembrar de uma coleção temática de matemática, uma bela coleção. Eu não sei se eu cheguei a pegar cópia. Reinaldo, você lembra disso? Roberto Eisler, de Santa Catarina. E tem um alemão, Joaquim, por incrível que pareça alemão, não lembro o sobrenome dele, também tem uma grande coleção de matemática. Eu devo ter até algumas cópias de algumas folhas da coleção dele. Eu me lembro, tem muita coisa interessante. Muito legal. Eu fui só até 1 mais 1. Aí dali para frente eu já não entendia mais nada. Não, mas dá para escrever livros. Eu não vou olhar o resto. Dá para escrever muita coisa. Bacana. Mais alguma pergunta, senhores? Não? O Dr. Brás também viu essa coleção lá de Santa Catarina. O Eisler, eu ainda estou conversando com ele. Eu tenho certeza que ele vai topar. Legal. Ele até é um... O Eisler estava aí. O Eisler estava aí, hein? Ele estava? Estava conectado. Ele está ali, ó. Ele está ali, está quietinho, está no cantinho dele. Cadê ele? Está aqui. Cadê que eu não estou vendo? Olha, pode falar. As franquias mecânicas, ele agora faz parte do grupo seleto de colecionadores de franquia mecânica. O Eisler ainda vai fazer uma palestra. Eisler. Fala, rapaz. Tudo bem? Tudo bom, mano. Tudo bom. Foi um e-mail para você hoje no fim da tarde, viu? Olha lá, tá vendo? Vamos dar uma olhada. Ô, Xavier, então já me ajuda depois. Agora achei ele, rapaz. Fazer palestra de perfil, tá, por favor. Ele tem a palestra de franquia mecânica para mostrar também, né, Asta? Cadê ele?
Sumiu aqui na tela. Ele pode falar as duas, não tem problema não. Ah, sim. Está à disposição. Então, tá bom, gente. Almir, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí. Pela bela apresentação, Valeu, Almir. conhecimento, belas peças. Legal, hein, cara? Agradeço a participação de todos. Hoje conseguimos bater 39 participantes, então muito obrigado. E também é a primeira vez que a gente tem transmissão pelo Facebook. É muito legal isso também. Bom, só aproveitando, na quinta-feira nós temos o nosso querido Gerson Quignoni conversando um pouco com a gente sobre a coleção. Aí sim, hein? O papel, dia 21 às 20 horas. Agora que vai ganhar a plaquinha. Vai ganhar a plaquinha também, não tem problema não. Tem direito à plaquinha. Então, gente, quinta-feira nos vemos novamente, 20 horas, para falar um pouquinho, entender como é feito o papel para chegar a virar esse nosso selinho de cada dia. Aí o Gerson é especialista nisso, pode perguntar tudo sobre o papel que ele vai te responder. Né, Gerson? Tamo junto. Tchau, gente. Boa noite. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, parabéns. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, mesmo. Obrigado, Almir. Um abraço. Obrigado. Valeu. Abraço a todos.